Surgimos da confluência, do encontro, do entrechoque, contato, e do caldeamento, mistura, do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados, ou seja, roubados, como escravos. Nesta confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas, se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo novo. Darcy Ribeiro, 1970. Um povo novo? Será? O entendimento que os portugueses estavam tendo de que podiam escravizar os índios foi um dos principais motivos dos índios começarem a queimar os engenhos, queimar as novas sítios coloniais e entender que os brancos eram invasores. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. Os indígenas vão reagir. Eles vão reagir, isso temos aí um início de um conflito que é essencial da colonização. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. E isso tem um início lá nos anos de 1530 e vai percorrer toda a nossa história. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E, legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia, já em 1570, criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. A própria Igreja Católica mesmo tentou evangelizar e muitos que não aceitavam eram mortos, né? Muitos de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Então, muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. Foi só no início do século XVII, ou seja, por volta de 1620, 1630, que os escravos africanos começaram a ser a maioria nos engenhos de açúcar. Até então, a maioria dos trabalhadores escravos eram indígenas. Os portugueses para o sertão, com gado, com essas fazendas, estão encontrando indígenas. São os mesmos indígenas, alguns que recuaram do litoral fugindo do contato e da guerra, ou indígenas que lá viviam há milhares de anos e que resistem. Bem, começam a pôr gado, uma fazenda de gado, os indígenas comem o gado.
E isso é interpretado pelos portugueses, os povos indígenas estão atacando as fazendas de gado, estão impedindo a expansão da nossa economia, impedindo, portanto, o avanço do Império Cristão. Tanto é que logo nos anos 60 começa a surgir uma imagem, que depois é reiterada, de que a expansão portuguesa no sertão está sendo parada por um muro que o demônio criou no sertão. Um muro de índios bárbaros, índios selvagens, que resistem à presença portuguesa. Essa guerra se define como total, efetivamente, numa reunião que ocorre na Bahia, em 1669, e nessa mesa grande, como eles chamam, uma grande reunião, se estabelece que, então, a partir de agora, as guerras contra todos os índios do sertão são todas guerras justas, porque os índios do sertão são bárbaros que resistem à expansão da fé. Então, agora, é como que se declara uma guerra total. Nesse processo, né, a uma certa altura, você não tem mais volta. Né? E eu acho que o ponto de vista, assim, o momento que você não tem mais volta nisso, é o momento em que, de um lado, as epidemias estão graçando de maneira... Você imagina o seguinte, o Anchieta fala em 30 mil mortos indígenas, né, mortos por varíola no recôncavo baiano. Não dá nem para enterrar todo mundo. Você tem que ter essa ideia que, de repente, o mundo começa a acabar. Todo mundo começa a morrer. Uma série de surtos de doenças enfraqueceram enormemente essa humanidade indígena que não estava preparada para isso. Quer dizer, a ideia de utilizar essa fragilidade biológica, essa ausência de anticorpos, e contaminar os indígenas e levar essas doenças a eles, isso está o tempo todo dado. Então, num certo sentido, há uma guerra biológica. O que se passou aqui durante o processo colonial se você colocar a demografia, como alguns estudos sugerem, na ordem de 80 milhões para as Américas, isso em 1500, 1492, você verá que o que desapareceu boa parte da humanidade em 100 anos. Né? Então, a gente normalmente não tem essa dimensão do fato. Talvez tenha sido, proporcionalmente na história da humanidade, um dos maiores holocaustos populacionais que a gente tem notícia. Os próprios portugueses vão ler essas guerras, promovidas na segunda metade do século XVII, e vão lamentar o fato de que foram guerras de extermínio. Dizendo, bem, no final nós conquistamos esses territórios, mas despovoamos esses territórios. Porque o extermínio dos grupos indígenas também nos deixou vastos territórios sem povos para ocupá-los. Com essa articulação entre contágio, matando por doença, né, e assalto aos lugares onde os índios viviam, a gente chegou ao século XX com uma política do Estado brasileiro, já na República, né, que era de parar de matar aqueles índios. E é o que o Marechal Rondon fez, né, quando ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, que precisava de ter um contingente de nativos vivos para constituir a nacionalidade. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil
inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Essa guerra é contínua. Ela não foi um fato histórico que acabou no século XVI. Ela fez parte de toda a expansão do Brasil por outras regiões, além da costa atlântica. Ela fez parte da entrada nos sertões de São Francisco, ela fez parte da entrada na Amazônia, ela fez parte depois da própria ação do Brasil na região fronteira do Chaco, né? Faz parte da guerra com o Paraguai também, ela integra esse episódio. Ela faz parte da expansão cafeeira, da borracha, depois do cacau na Bahia. Todos os grandes ciclos econômicos de desenvolvimento, os índios sempre foram atingidos pesadamente. Índios Yanomamis morreram em choque com garimpeiros. Nós estamos de frente de um múltiplo homicídio que eu não posso deixar de caracterizar como genocídio. Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos. Essa proposta de emenda constitucional defendida pela bancada ruralista passa para o Congresso a decisão de demarcação de terras. O relatório também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Quando o índio invade, há uma reação do produtor a esse impasse, a morte, mas a morte de um lado e morte do outro. Guerra que a gente vive, né, para ter os direitos garantidos, né, é a guerra que a gente enfrenta para manter a nossa cultura, né, é a guerra que a gente enfrenta contra os madeireiros, né? Então, a gente diz guerreiro porque é uma palavra que vem de guerra mesmo, e a gente vive numa guerra constante, né? Todo dia, é um dia após o outro, né, sem saber quem é que vai mais ser vivo, quem é que vai mais ser morto. A guerra é um estado permanente, né, da relação entre os povos originários daqui, que foram chamados de os índios, sem nenhuma trégua até hoje, até agora, segunda-feira de manhã, quando nós estamos aqui conversando. A eugenia buscou responder às demandas sociais através de técnicas e teorias que buscavam eliminar os marginalizados ao invés de acabar com a sua marginalização. Foi uma resposta técnico-científica aos problemas e às demandas de transformação social. Uma resposta que visava manter inalteradas as condições de poder na sociedade. Daí o fato de que seus métodos e testes para classificar os indivíduos entre aptos e inaptos para a existência, como o teste de QI e medições antropométricas, buscavam demonstrar que os eugenistas pressupõem de antemão aspectos como analfabetismo e pobreza são hereditários, ou, para usar um termo do século XX, disgênicos. A eugenia, portanto, eram estudos científicos baseados em análise biológica para conferir às pessoas a sua civilidade ou a sua selvageria. Esses estudos foram desenvolvidos e financiados por governos e empresas para legitimar a escravidão e a exploração de diversos povos ao longo da história, como os indígenas e os africanos, e a exclusão de outros, como no caso dos judeus, deficientes, homossexuais, durante os regimes totalitários na Europa do século XX. É o nítido exemplo de como a ciência pode ser usada para justificar as desigualdades e manter as relações de poder.
Em nosso país, o darwinismo social marcou a formação de um campo de pensamento social a partir de 1870, e na corrente eugênica levou à defesa quer de medidas de branqueamento da população, quer da miscigenação. A compreensão da nação brasileira como mestiça e o mito da democracia racial descendem dessas teorias, assim como as práticas de controle populacional que fizeram com que um número impressionante de mulheres pobres, especialmente no Nordeste, fossem esterilizadas. Os estudos eugênicos basearam-se muito no darwinismo social, isto é, considera que os seres humanos são, por natureza, desiguais, ou seja, dotados de diversas aptidões inatas, próprias, algumas superiores, outras inferiores. Segundo essa teoria, a vida na sociedade humana é uma luta natural pela vida. Portanto, é normal que os mais aptos a vençam, ou seja, tenham sucesso, fiquem ricos, tenham acesso ao poder social, econômico e político. Da mesma forma, é normal que os menos aptos fracassem, não fiquem ricos, não tenham acesso a qualquer forma de poder. Havia já na África uma escravidão e um tráfico de escravos dentro da África. Vejam bem, os africanos não são um povo, não são uma nação. Os africanos são indivíduos que habitam num continente que se chama África. Então havia nações diferentes que se guerreavam exatamente como na Europa, mais precisamente como nos Balcãs, nessa época. O nome escravo vem de eslavo, porque os eslavos se vendiam uns aos outros, porque uns eram muçulmanos, e ainda tem conflito até hoje, os outros eram de religião ortodoxa, e havia um comércio no Mediterrâneo tão forte dos eslavos que o nome escravo, eslavo, slave em inglês, passou a determinar o nome de toda a escravidão moderna. À medida em que determinado povo ele era derrotado através dos conflitos internos, eles passavam um determinado período na condição de escravizado de determinado povo. E o que foi que eles fizeram, os portugueses? Aproveitando dessa condição, eles começaram também, além de comprar as especiarias existentes no Conde, eles começaram a comprar também esses escravizados de guerra, de combate. Os portugueses aproveitaram essa tradição e se serviram dessa mão de obra. A princípio, em próprio Portugal. Você tem um contingente grande de escravos no século XVI, africanos, transportados para Portugal. Posteriormente, tentaram isso nas ilhas, na Madeira, sobretudo, onde é o grande laboratório da cana-de-açúcar em Portugal, é a Madeira, basicamente. Então, a Madeira foi uma espécie de laboratório, e os portugueses começaram a usar a escravidão lá. A igreja tinha interesse também nesses homens e nessas mulheres. E eles justificavam porque eles teriam pecado original, né? E para redimir-se desse pecado, eles teriam que submeter-se à escravidão. Era uma forma de você pagar os pecados originais. E com isto, eles também eram batizados já lá no continente africano. Em nome da Santa Madre Iglesia, em nome do Pater, Filhos e Espírito Santo, eu te batizo, Francisco, 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 Maria, 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 Francisco, Francisco, para entrar en el reino de los cielos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tendo em vista o tamanho, a dimensão do Brasil e a população portuguesa, que é muito baixa, né? Ele devia ser o quê? 1/10, ou pouco mais que isso, da população indígena do litoral brasileiro, a população de Portugal, país. Então você tem uma desproporção muito grande, território muito grande, pouca gente para colonizar, e você não encontrou ouro de imediato, o que foi fundamental também. Os espanhóis chegaram e encontraram ouro de imediato. Os portugueses não. O único modo que eles encontraram de colonizar foi plantando cana-de-açúcar. Essa plantação já tinha uma tradição, e essa tradição trazia o escravo consigo.
massa de africanos que veio em 350 anos, em torno de 12 milhões que teriam chegado. É uma proporção que não vai acontecer de novo, e nessa dimensão, transferir maciçamente gente de um continente para o outro, uma transferência forçada. Eu calculo de cada 100 indivíduos entrados no Brasil entre 1550 e 1850, 86 eram africanos escravizados. Então, isso é uma coisa que devia ser ensinada no ensino médio. Aliás, esse debate sobre por que estudar a história da África no Brasil, porque nós somos fundamentalmente um povo formado por africanos. Quando eles chegavam aqui, eles eram direcionados para os maiores locais de produção, não é, de cana-de-açúcar. Esses africanos, quando eles estavam aqui, eles iam para esse local e tinham uma expectativa de vida também muito curta. A expectativa da época era em torno de 20 anos, quando a população em geral era um pouco maior, não é, 30 anos. Mas você imaginar que a média do escravizado seria de 20 anos era porque a escravidão, naquele período, ela era extremamente brutal, né? Ela fazia com que as pessoas trabalhassem cerca de 12, 16 horas por dia e, dentro de alguns anos, 10 anos de trabalho, a média, muitas dessas pessoas já estavam inválidas e, quando não, morriam. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles pretos e índios suplicados. Como descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre marcados pelo exercício da brutalidade sobre aqueles homens, mulheres e crianças. Esta é a mais terrível de nossas heranças. Mas nossa crescente indignação contra esta herança maldita nos dará forças para, amanhã, conter os possessos e criar aqui, neste país, uma sociedade solidária. Escuta isso. É preciso ter pés firmes no chão, sentir as forças vindas dos céus na missão, dos seios da mãe África e do coração. É hora de escrever entre a razão e a emoção, mãe. Aqui crescemos subnutridos de amor. A distância de ti, o doloroso chicote do feitor nos tornou algo nunca imaginável e imprevisível. E isso nos trouxe um desconforto horrível. As trancas, as correntes, a prisão do corpo outrora evoluíram pra prisão da mente agora. Ser preto é moda, concorda, mas só no visual continua caso raro. Ascensão social, tudo igual, só que de maneira diferente. A trapaça mudou de cara, segue impunemente. As senzalas são as antessalas das delegacias, corredores lotados por seus filhos e filhas. Verdadeiras ilhas, grandes naufrágios. A falsa abolição fez altos estragos, fez acreditarem em racismo. Ao contrário, num cenário de estações rumo ao calvário. Heróis brancos, destruidores de quilombos, usurpadores de sonhos seguem reinando. Mesmo separado de ti pelo Atlântico, minha trilha são seus românticos cânticos, mãe. Me imagino arrancado dos seus braços, que não me viu nascer nem meus primeiros passos. O esboço é o que tenho na mente do teu rosto por aqui, de ti. Falo muito pouco e penso, qual foi o erro cometido? Por que fizeram com a gente isso? O
plano fica claro, é o nosso sumiço. O que querem os partidários visionários disso? Eis a questão, a maioria da população tem guetofobia, anomalia sem vacinação. E o pior, a triste constatação, muitos irmãos patrocinam vilão de várias formas, oportunistas sem perceber, pelo alimento, fome e sede de poder. E o que menos querem ser e parecer alguém que lembre no visual você. Por quê? A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais marcada pelo Estado é a negra. A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais marcada pelo Estado é a negra. Os ouvidos aqui vêm de todos os lados, não se pode seguir agachado. É por instinto que levanto o sangue quando na cor. E em meio ao bombardeio ainda reconheço quem sou e vou, mesmo ferido ao fronte ao combate. Em meio à fumaça sigo sem nenhum disfarce, pois minha face delata ao mundo o que quero. Voltar pra África, viver meus dias sem terno. Eterno é o tempo atual da moral. No mural vendem uma democracia racial. E os pretos, os negros afrodescendentes passaram a ser obedientes, afro-convenientes nos jornais, entrevistas das revistas. Alguns de nós, quando expõem seus pontos de vista, tentam ser pacíficos, cordiais, amorosos. E eu penso como os dias têm sido dolorosos e rancorosos, maldosos muitos são. Quando falamos numa mínima reparação, ações afirmativas, inclusão, cotas. O opressor ameaça recalçar as botas, nos mergulharam numa grande confusão. Racismo não existe, sim uma social exclusão, mas sem fazer bem a diferenciação. Sofro pela cor, pelo patrão e o padrão. E a miscigenação, tema polêmico no gueto. Relação do branco, do índio com preto, fator que atrasou ainda mais a autoestima. Teu cabelo liso, mas olha o nariz da menina. O espelho na favela, após a novela é o divã, onde os parceiros sonham ser galã, onde as garotas viajam, quer ser atriz ao invés de meretriz, onde a lágrima corre como num chafariz. Quem diz que esse povo foi um dia unido e que um plano trouxe pra um lugar desconhecido, hoje amado? São mais de 500 anos, criamos nossos laços, reescrevemos sonhos, mãe. Sou fruto do seu sangue, das suas entranhas. O sistema me marcou, mas não me arrebanha. O predador errou quando pensou que o amor estanca. Amo e sou amado no exílio por Dona Sebastiana.